Bom dia, meninas. Tá alternando Isaías e Coríntios. Você. Bom dia, bom dia. Olá, meninas, bom dia. Vamos acalmar os nossos corações, né? Entrar na presença de Deus agora. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, te louvamos, Pai, por esse dia, pela noite tranquila de sono, pelo fôlego da vida, Paizinho querido, por cada mulher que está aqui presente, por cada uma que ainda vai chegar, aquelas que não puderam vir, que estão aí no Zoom, no online, que eu possa visitar cada uma, Pai Santo. Muito obrigada pelas tuas graças, tuas misericórdias derramadas sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos colocar esta reunião, Senhor Deus, no teu altar, Paizinho querido. Que o teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações através de cada palavra, Paizinho querido, que vai ser dita aqui, que vai ser meditada, Pai Santo. Em nome de Jesus, Paizinho querido, eu te peço. Ser com os nossos corações que eles possam estar abertos, Paizinho querido, para receber, Senhor Deus, de Ti, o que o Senhor tem para falar conosco no dia de hoje. Amém. Deus, eu quero te pedir, especialmente agora, neste momento, que o Senhor possa visitar, Senhor Deus, a família da Tânia, Paizinho querido, que partiu hoje, Paizinho querido, as suas filhas que estavam inconsoláveis, Pai. O Senhor possa trazer refrigério aos seus corações, o Senhor possa trazer paz, o seu esposo também, Paizinho querido. Nós sabemos que é um momento muito difícil, um dos momentos mais difíceis das nossas vidas, Pai. Mas o teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, pode consolar os corações de cada um e trazer paz, Senhor Deus. Visita nesse momento cada familiar também, Senhor Deus. As nossas famílias aqui também, Senhor Deus, representadas, visita cada um, os cônjuges, os filhos e netos, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Paizinho querido, tremendamente o nosso dia e nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos na Tua presença, Pai, a buscarmos sempre o que é melhor, Senhor Deus, para o Teu reino e a nos colocarmos disponíveis, Senhor Deus, para trabalhar na Tua obra, por Ti e para Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Hoje nós vamos ler Isaías 2. O reinado futuro do Senhor. Esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os montes, e povos de todo o mundo irão lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos, e neles andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos, e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor, pois tu, Senhor, rejeitaste teu povo, os descendentes de Jacó, porque encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros, como é costume dos filisteus. Sim, fizeram acordos com nações estrangeiras. Israel está cheia de prata e ouro. Seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos de guerra. Seus carros de combate não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. O povo adora objetos que fez com as próprias mãos. Por isso agora serão humilhados, e todos serão rebaixados. Não os perdoes. Escondam-se em cavernas no meio das rochas, escondam-se no pó, para escaparem do terror do Senhor e da glória de sua majestade.
O orgulho humano será rebaixado, a arrogância humana será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia do julgamento. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia de acerto de contas. Ele castigará os orgulhosos e os poderosos, e derrubará tudo que se exalta. Cortará os cedros imponentes do Líbano e os grandes carvalhos de Baçã. Arrasará os montes altos e as colinas elevadas. Derrubará as torres altas e os muros fortificados. Afundará os grandes navios mercantes e todas as magníficas embarcações. O orgulho humano será humilhado, a arrogância humana será rebaixada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Os ídolos desaparecerão por completo. Quando o Senhor se levantar para sacudir a terra, seus inimigos rastejarão para dentro de buracos no chão. Em cavernas, no meio das rochas, se esconderão do terror do Senhor e da glória de sua majestade. Naquele dia, abandonarão os ídolos de ouro e prata, que eles próprios fizeram para adorar. Deixarão seus deuses para roedores e morcegos, enquanto rastejam para dentro de cavernas e se escondem entre as rochas dos desfiladeiros. Tentarão escapar do terror do Senhor e da glória de sua majestade. Quando ele se levantar para sacudir a terra, não ponham sua confiança em simples mortais. São frágeis como um sopro. Que valor eles têm? Amém. Aqui Deus, Isaías, né, tem essa visão e fala muito sobre o dia que a gente vai ter que prestar conta de tudo que a gente faz aqui na Terra. E uma das coisas que ele mais adverte é sobre julgamento, sobre ídolos, sobre adorar coisas que não a Deus. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente tem feito, que lugar que a gente tem ocupado. A gente se acha melhor que o outro, a gente se acha no direito de julgar. Quem somos nós, né, para julgar, para questionar o que o outro está fazendo ou passando? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com coisas que prendem mais nossa atenção do que a Deus. Porque ídolos não são só coisas, imagens. Às vezes a gente pega o marido como ídolo, o trabalho como ídolo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em que a gente está pondo a nossa atenção. Bem, meninas, esse texto de Isaías é um texto apocalíptico, né? Quando a gente falou que Isaías era um profeta do Velho Testamento, que falava do presente daquela época, do passado e do que estava por vir, e da importância da gente estudar Isaías, porque ele é um profeta completo. Ele tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. Então Isaías, ele resume a Bíblia. Quem lê Isaías, medita em Isaías, tem a completude da Bíblia. E esse texto, o que mais me chama a atenção nesse texto é que ele repete 3 vezes sobre os arrogantes. Quem são os arrogantes? Né? E eu acho que desde o princípio, com Adão e Eva,
é que a arrogância entrou no nosso DNA. Então, o nosso protótipo, né? Nós viemos de Adão e de Eva, todos nós viemos de Adão e de Eva. Quando Adão decidiu que ele estaria decidindo sobre o que ele poderia fazer ou não da vida dele, não submeter ao Criador, isso foi uma arrogância. Isso foi um orgulho. Porque quando Eva propõe para Adão, vamos comer da árvore do fruto do bem e do mal, né? E Deus tinha advertido que aquilo era a única coisa do jardim do Éden que eles não deveriam fazer. O resto tudo eles podiam fazer. Então, a arrogância entrou ali como primeiro pecado e orgulho. E Satanás? Qual é o pecado de Satanás? É o mesmo pecado. Satanás era um anjo de luz que estava com Deus desde a eternidade. E o que nasceu no coração de Satanás? De Lúcifer. O que nasceu no coração de Lúcifer foi o desejo de estar no lugar de Deus. E no meu coração, o que sempre eu tento estar atenta na minha vida. Aonde eu estou me orgulhando, aonde eu estou me envaidecendo, aonde eu estou achando que eu controlo algo. Porque o dia do juízo virá para todos. Todos nós vamos passar. Ninguém vai poder passar por mim. Eu não vou poder passar pelo Enzo, nem o Enzo vai poder passar por mim, não vou poder passar pela Sávia. Não vai adiantar eu interceder pela Sávia. Justamente. Só o Espírito Santo vai poder interceder pela Sávia. E às vezes a gente tem alguns equívocos, né, culturais, devido à grande miscelância de religiões, de entendimentos que a gente foi formado no Brasil. Muitas vezes a gente acha que a gente pode interceder por alguém que já morreu. Não. Até o meu último dia viva ou vivo, eu ainda posso me arrepender. Depois não tem mais chance. Está escrito lá em Hebreus 9:27. Assim como Jesus morreu uma só vez, nós também vamos morrer uma só vez. Então, quem que tem o poder de interceder? O Espírito Santo. Esse texto ele vai trazer para a gente a importância de estarmos, como a Sávia falou, com o coração no lugar correto. Aonde você está colocando as suas forças? O seu dia a dia, o seu trabalhar, o seu viver, é onde você está colocando a sua força, o seu esforço. Irmãs, Deus recolheu a Tânia da minha idade. 53 anos de idade. Para mim é flor da idade. Porque minha família vive uma média de 90. Então 50 é metade da vida da média da minha família. Na flor da idade. Uma cirurgia de um dente. Virou uma sepse. E essa sepse não pôde ser controlada. E a gente vive como se a gente tivesse o controle do amanhã. Como se a gente pudesse resolver as nossas coisas. Isso é arrogância, irmão. Nesse texto, o que mais me chama a atenção é a questão do orgulho e da arrogância. E ele vai falando, ele vai descrevendo. Vocês fazem ídolos, a gente faz ídolo. A gente faz ídolo de um trabalho, a gente faz ídolo de um apartamento, de uma casa, de um negócio, de uma empresa, de uma profissão, de um filho. A gente faz ídolo. E ele está falando assim, no dia do juízo, ninguém vai passar batido. A June, estudiosa do Apocalipse, vai poder nos ajudar aqui sobre essa questão do juízo. Não é à toa que ela veio aqui hoje, está sentada aqui atrás de mim, já estou chamando ela para vir aqui compartilhar. Por quê? Porque o dia do juízo, Deus é bom e amoroso. E nos dá chance, e justo, e nos dá chance do arrependimento todos os dias. E esse texto,
Isaías escreveu para aquele tempo, mas como a Bíblia é atemporal, ele está escrevendo para nós hoje. Ele está vindo aqui hoje, na sala da casa da Vânia, para falar assim, para quem que é? Para quem está na live, no Zoom e aqui. Para os que vão assistir a live depois. Está falando para todos nós. Arrependam-se. Arrependam-se do orgulho, da arrogância, da idolatria, de achar que vocês controlam alguma coisa, de achar que eu não estou vendo todas as coisas, que tudo não me pertence, porque tudo é dele, tem que ser para ele, tem que ser por ele. Então, quando Isaías foi falar aquilo lá, e aí eu quero voltar à palavra da Andressa, do capítulo 1, Isaías estava exortando. Aqui no capítulo 2, Isaías está novamente exortando. Irmãs, nós somos maduras para sermos exortadas? Nós precisamos aprender esse nível de maturidade onde a gente aceita a exortação. Porque você não aceitar ser exortado, ser corrigido, ser trabalhado, é arrogância. E o que Provérbios fala sobre arrogância? Que a arrogância precede a queda. Todas as vezes que você vê alguém que estava assim no auge da sua carreira, da sua vida, ter uma queda, você pode saber que antes de cair, essa pessoa se orgulhou e ficou arrogante. E Deus é pedagógico. Ele é um especialista em colocar a gente em situações para que a gente retroceda dos nossos pecados, se arrependa. Isaías estava falando ali no meio daquele povo, vocês estão achando que ele estava sendo aceito? Estava não, irmãs. Um monte de gente queria matar Isaías. Um monte de gente queria perseguir Isaías. Mas nós precisamos ir para esse lugar, onde tudo que é trazido, a gente digere e medita sobre. E aquilo que você achar que serve, você corrige. E aquilo que você achar que não serve, você refuta. Amém? Amém. Então é com você, irmã. Amém. Bom dia, Lala. Bom dia, meninas. Eu quero dizer que eu fiquei muito maravilhada quando me falaram que íamos começar a estudar Isaías. Porque realmente ele é apocalíptico, né? E os dias de hoje nos convidam a estudar o Apocalipse. A estarmos atentas aos sinais que Deus está nos revelando, né? E é um capítulo extenso, esse 2, mas dá pra gente, cada um vai falando um pouquinho, eu acho que a gente consegue concatenar tudo aqui. O dia do Senhor e a glória futura de Israel, né? Porque para Israel, o final dos tempos, seria voltar para a sua terra. Para nós, do Novo Testamento, a igreja do Senhor, é a vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, porque Jesus veio como ovelha e ele deverá voltar como leão de Judá. E eu quero dizer para vocês que eu tenho uma experiência muito boa de competitividade, de batalhar, crescer na vida, porque a carreira militar nos traz essa experiência. E de quinta-feira a domingo passado eu passei por uma imersão, por um coach cristão que nos trouxe uma experiência muito boa. Porque o Avelar falou assim, mas agora você vai pagar para fazer aquilo tudo que você já fez 30 anos na caserna? Eu falei, vou, porque agora a visão é outra. Eu fiz 30 anos competindo, querendo ser a primeira, porque a hierarquia militar, quando você é os primeiros colocados, você tem os benefícios de escolher para onde você vai, sabe, Derby? De ter uma posição melhor, uma função melhor. E agora eu vou pagar, sim, para aprender a resgatar o soldado ferido. Eu não vou para competir, eu não vou para ser a primeira, eu vou para chegar. E que todo o meu grupo vai chegar comigo. Então, eu creio que isso que é o principal, é a nossa frase para quem quer se dizer cristão. Nós somos mulheres que nós estamos preocupadas neste grupo com a outra, em sua questão financeira, em sua questão conjugal, em sua saúde. Nós oramos umas pelas outras, nós repartimos o pão, nós caminhamos juntas de mão dada e ninguém está ficando para trás.
Tanto é que o grupo só cresce. Então Isaías, um profeta, um grande profeta, que tinha uma posição social privilegiada, tinha uma boa educação, ele tinha conhecimento e uma liberdade grande com os reis. Mas ele tinha acesso com o maior e melhor rei, que era Deus. Ele ouvia a palavra de Deus. E a palavra nos mostra que a Isaías foi revelado sinais e mais sinais que estão agora muito evidentes para essa nossa geração. Para quem gosta de estudar, buscar um pouquinho da palavra e pedir o discernimento do Espírito Santo, nós não temos mais que acreditar que é para a próxima geração. Jesus voltará na nossa geração. Isso é fato, isso é realidade. E nós que estamos lendo, acabamos de ler agora o que Isaías fala aqui, da questão de deixar para trás tudo. Minhas irmãs, é tudo. É dinheiro, é arrogância, é prepotência, é vaidade, é a casa, é o marido, é o filho. Se ele não estiver conectado com Deus, estiver alinhado nesse mesmo propósito que é o seu, nós teremos que deixar para trás. Porque como diz a Lalá, um não vai subir, o outro segurar na perna e subir junto, não. É assim que é, porque a palavra nos revela isso. E ele tem dado oportunidades. Como tem dado oportunidades. E Deus perdoa. E eu errei ontem, erro hoje, vou errar amanhã e Deus me perdoa. Mas é tão simples ao mesmo tempo, porque basta aceitar o sacrifício de Cristo. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para levar naquela cruz. E no final, eu não vou dar spoiler não pode também não, eles pedem para não falar. A gente fica tão empolgado com o curso, porque é tudo cristão, gente. É o tempo todo. É o tempo todo você vendo, meu Deus, como eu tenho que valorizar essa garrafa de água que está na minha frente. Como que eu tenho que valorizar essa amiga que está aqui do meu lado, o beijo que a Andressa me deu. Como que eu tenho que valorizar tudo o que acontece na minha vida todo o tempo. Como que Deus nos oferece o tempo todo e a gente não vê. E como que comer um quarto de um ovo tem um valor enorme quando você passa fome. Então, gente, essa palavra é para nós. Todos os dias. Valoriza o pouco que Deus te deu. E valoriza o muito que Deus te deu. E não é para você. Não se trata de você. É para você repartir com alguém. É o tempo todo para você repartir com alguém. E aí a palavra que diz mais um pouquinho em 19, que se quiser desobedecer... Não, cadê? 19, 8. Então os homens entraram nas cavernas, nas rochas, nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Pensa bem, gente. O nosso país, principalmente, que é laico. Nós temos direito de ir e vir. Frequentar a igreja que eu quero. Hoje eu estou numa, amanhã eu estou no outra, que não é muito bom, mas a gente acaba fazendo isso até se encontrar, tá certo? Tá tudo certo, desde que busque a Deus. Nós temos liberdade de falar com Deus, de ouvir a Deus. Quantos países, irmãs, que nesse momento, tem mais de 2.000 pessoas sendo mortas porque professam a fé cristã. Não tem direito de ler uma página da Bíblia. E está chegando, vai chegar um momento real de que essas pessoas buscarão isso que nós estamos fazendo agora. Amém. Buscando conhecer mais a palavra de Deus. E não mais encontrarão esse momento, não mais encontrarão este livro, não mais poderão ter essa oportunidade. E eles esconderão para não ser mortos nas cavernas. Aí todo mundo pensa em todo... Não, Jesus vem na segunda vinda especialmente para Jerusalém. Porque é a nação que ainda não aceitou Jesus, de forma alguma. São poucos, o máximo 3%. 2, qualquer coisa, aproximadamente 3% de cristãos. É muito pouco. Até o Maranhão, que era até pouco tempo considerado o país, o estado que menos tinha cristãos. E eu fiz missões no Maranhão e realmente não era mentira. Você chegava para evangelizar, quem é Jesus? O que ele faz? Ele dá a cesta básica? Voto de cabresto, gente. As pessoas não têm água, não têm a palavra, não têm educação para que se mantenha o voto das pessoas. Isso é no nosso país aqui no Maranhão. São nossos irmãos. Aí por isso que às vezes os missionários saem, porque tem que evangelizar esse povo. Tem que ganhar esse povo, entendeu?
Então, eu quero dizer que há tempo, é tempo, e nós precisamos valorizar, porque a palavra de Deus está sendo colocada à nossa disposição. Muitos procurarão e não encontrarão mais. Agora, nós que já encontramos, qual que é o nosso papel? É amar o próximo. É alcançar aquele que ainda não se converteu. E converter, gente, não é eu hoje uso calça, amanhã eu só uso saia. Converter não é mais agora eu não uso brinco. Converter é aceitar Jesus. Converter é entender que Deus, o próprio Deus, se fez homem e morreu na cruz por nós. E eu acho que se não fosse Deus, se fosse um amigo nosso, já teria o seu valor. Imagina sendo Deus, que é o único perfeito, que é aquele que nos criou, que é aquele que nos ama incondicionalmente. É só aceitar e entregar o seu coração a Ele. E hoje é dia. Hoje é dia. Se você ainda não declarou, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, Senhor, é o único. Ele, gente, eu liberei. Senhor, eu sou tua. O meu caminhar, o meu falar, o meu agir, que o Senhor seja o dirigente. E quando eu errar, quando eu vacilar, quando a carne falar mais alto, me perdoe, porque eu sei que o Senhor é o único, que quando eu caio, o Senhor me levanta já me perdoando e joga no lago do esquecimento tudo que eu fiz e me gera nova oportunidade. Nós precisamos entender isso. Parece complicado, mas não é. É questão do nosso coração, é abrir, é liberar a nossa mente para entender o que Deus fez por nós, faz por nós. E até o último suspiro, porque algo hoje foi muito tremendo aqui. E tem que ser dito. É até o último suspiro. Depois que eu morrer, que eu estiver no caixão, que eu descer à sepultura, minhas irmãs, acabou. Acabou. A forma como você morre é a forma como você vai prosseguir na vida futura. E muitos não querem falar do inferno, mas o inferno está na Bíblia. São duas opções, céu ou inferno. E depende da minha escolha. Só a minha escolha. E ninguém vai escolher por mim. Então que hoje o seu coração se abra, entendendo como uma oportunidade que Deus está te dando, de aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor da sua vida. Porque nós não precisamos de mais nada. Quando você está naquela dor, naquela ferida, o seu marido te abraça, pode consolar, pode até te trazer uma joia, mas ele não consola como Jesus consola. Tem coisa que é só você e Deus. E quando eu falo de Deus, eu estou falando de Jesus e Deus aqui, porque é um só. É parte da Trindade, é o Espírito Santo. E aí você vai abrir o seu coraçãozinho, o Espírito Santo de Deus vai habitar. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus à nossa disposição. Quando a igreja for arrebatada e o povo começar a sofrer na tribulação, nós não teremos mais. Aí é correr para as cavernas. É correr para as cavernas. Então, que essa palavra venha realmente fazer diferença no seu coração. Comecemos a preocupar mais com o irmão que está do lado, com o vizinho, com o parente que ainda não teve esse privilégio, essa intimidade com o nosso Deus. É libertador. E nós precisamos, gente, nós precisamos de verdade deixar as nossas vaidades, deixar os nossos vacilos, nós precisamos amadurecer. Meu Deus, o que eu acabei de falar? E arrependa rápido, peça perdão rápido, corra. Eu falei um negócio para uma irmã, ela estava dando trabalho mesmo, e liderança de mulher é coisa complicada, porque ela lá é a que mais sabe disso, né? Cada uma tem uma personalidade, tem um costume, tem um vício. E às vezes tem umas que dão uns trabalhos e às vezes você acaba indo pela carne, perde um pouquinho o controle e nós temos que ter domínio próprio. Mas rapidinho a gente se arrepende. Peraí, eu vou falar com a irmã, pedir perdão, pede logo perdão a Deus, porque você sabe que Ele já perdoa e que Ele vai criar uma estratégia para você falar com a irmã e ela não ficar ferida. E principalmente, não levemos para o nosso coração coisas que não precisam, porque se trata do outro.
Entendeu? Ah, falou bruto com você. É o que ele tem para oferecer, é o que ela pode fazer. Não vamos levar tudo ao pé da letra. Vamos perdoar, sermos mais rápidas para perdoar, mais rápidas para procurarmos e resolvermos. E viver livres, libertas, porque quem é cristão vive livre, vive alegre, vive sorridente. Amém? Fala do exortar que você falou lá na sua reunião, que você levantou lá em cima e falou do exortar. Fala o exortar. Fala do exortar que você subiu lá e falou. Ah, Que tá. exortar, chamar Ela está a pedindo. atenção. Eu quero agradecer ela lá que nos cedeu a Derby para estar falando de Deus em um dos encontros que todas sabem que a gente participa aqui na terça-feira, toda terça-feira à tarde. São esposas de militares do Exército. E elas ficaram maravilhadas com o nosso projeto Cartas Vivas, porque a Derby representou muito bem, falou de Hebreus lá de uma forma. Foi o descer dos céus naquela minha sala. Eu fiquei maravilhada. E uma equipe lá gostou tanto que nem foi embora às 17, acabou ficando até às 20. Eu esqueci de ir para a igreja, vocês acreditam nisso? Já estava a igreja. Cheguei atrasada para o amém porque eu precisava dar um recado. E aí teve um momento, alguém falou alguma coisa que eu não vou me lembrar, mas eu vou me lembrar o que eu falei que ela quer que eu repita aqui. Aí a irmã falou alguma coisa que, ao meu ver, não tinha uma interpretação 100% correta. Eu falei, irmãs, eu preciso falar sobre isso, porque Deus está me incomodando. Sobre exortar. E eu vou agora exortar. E entendam que exortar não é chamar a atenção da pessoa, é chamar a pessoa à atenção. Entenderam? É alertar, seria o sinônimo de alertar. E é um dom que Deus deu. Então, se Deus me deu esse dom, eu tenho que executá-lo, né? Tenho que praticar. E na hora Deus me impeliu a falar com a irmã, em exortação. E exortar só tem valor quando é em amor, porque senão vai trazer dor. E nós falamos, e foi muito bem entendido. Você lembra o porquê que foi? Não lembro. Eu lembro, lembrei agora. Porque ela foi convidada a orar por mim. E ela falou, eu não quero porque eu sou nova, eu não sei orar. Aí eu falei, irmã, eu vou exortá-la. Quer dizer, ensinar em amor, alertar que cada momento que nós oramos, nós simplesmente estamos falando com Deus. E é importante a gente ter esse relacionamento com Deus. Vai ser através da oração. E ela aprendeu, e ela orou muito bonito, e ela chorou de emoção. E ela falou, foi a primeira vez que eu orei em público. Eu falei, a primeira de tantas outras que virão. E coisas simples, mas que a gente precisa aprender, né? Orar, falar com Deus, criar intimidade. Amém? Obrigada. O que eu vou falar a respeito do que falar no versículo 8. É escrito assim. 8 não. É 8 mesmo. Ele vai julgar de forma justa as causas das nações e resolver as questões de muitos povos. Eles vão transformar as espadas em paz, as lanças em enxadas. É muito interessante a forma como Deus ele vai falando, né, chamando a atenção do povo para um novo tempo. E o tempo aqui, o tema de Isaías significa Deus é a minha salvação. Então é salvação. Então, é um tempo de salvação. Não é à toa que nós estamos lendo Isaías, por quê? Porque Deus ele quer salvar. É um tempo das pessoas estarem procurando, das pessoas estarem buscando, e aí vem a palavra de Deus, que é o lugar de se buscar corretamente. E quando se fala em salvação, salvação é cura, libertação, é cura para a alma, libertação dos pecados, e é a visão de futuro que Deus tem. E a visão de futuro que Deus tem, que é para isso que ele chamou Abraão, é isso para ele chamou Israel, para ir lá para o deserto, para o quê? Para adorar. E aqui vai falar que o povo ele não estava adorando, ele estava adorando outras coisas, ele estava disperso. Ah, aqui tem um ídolo, que é o ídolo tal para tal coisa. Eu estou precisando de tal coisa? Então, vou pegar esse ídolo para mim. É assim que o povo de Deus ele estava agindo. E essa adoração a gente vai entender lá na mulher samaritana, que quando Jesus veio, essa adoração ela não está mais relacionada com um lugar físico.
Porque ela pegou e perguntou, onde que é que a gente deve adorar? Porque os samaritanos, ele adorava no Monte Gerizim, que era onde Abraão tinha sido feito sacrifício. É a primeira palavra de adoração que aparece na Bíblia. Ou nós devemos adorar em Jerusalém, que é o templo. Porque existe essa confusão, né? Onde que eu devo adorar? Aí Jesus pega e fala, é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então não é mais um lugar. Não é mais um lugar. Agora o lugar de adoração sou eu. Então onde que eu chego, eu me transformo nisso aqui que Jesus falou, nisso aqui que Deus falou através da boca de Isaías. Eu deixo a espada e pego o pá. Olha que, sim, é meio louco, né? Eu deixo a espada, vou pegar a pá. Vou deixar o escudo e vou pegar a enxada. É o reino de ponta cabeça, que inclusive foi um devocional de hoje. Porque é esse reino que Deus, ele chama a gente para reinar. É um reino de ponta cabeça, gente. Então, a nossa função sempre vai ser o quê? Deus, eu tô pensando certo nisso aqui que eu tô pensando? Porque se não é lugar, não é lugar físico. Será que eu tô pensando aqui certo? E aí vai em algumas crises que eu quero ler aqui para vocês, que sempre vai existir na nossa vida, porque existiu na vida de Isaías. A primeira crise vai ser a crise do controle. Porque Deus, ele vai chamar, você sabe disso tudo, você aprendeu na faculdade, você aprendeu com a experiência da sua vida, mas ele vai chamar o quê? Não te apoies no seu próprio entendimento. Então, esse é o que eu entendo. Então agora eu não vou me apegar isso. Eu não vou pegar isso como uma regra de vida. Por quê? Porque eu adoro a Deus e é Ele que fala na minha vida. Então eu tenho o meu entendimento e eu tenho Deus. E Deus, ele vai iluminar o meu entendimento. É a partir daí. A outra crise, a crise da escassez. Que é o quê? O justo vive pela fé. É pela fé. O justo vive pela fé. Hebreus vai falar. Tudo que não provém de fé é pecado. Então, o que você está fazendo? A fé é ligada com o amor. Ela é através do amor ou ela é através do medo? Se ela é através do amor, tem muita facilidade e associação para vir através da fé. Então por que a gente vai agir? Às vezes a gente vai agir pela fé, mas às vezes a gente vai agir pelo medo. O contrário de fé é medo, gente. É onde você coloca a sua fé. E Deus, ele está chamando hoje a gente em Isaías 2. Vem colocar a sua fé em mim. A outra coisa, a outra crise que a gente vai passar, a crise da identidade. Porque a luta vai vir e a gente vai fazer o quê? Quem sou eu? O que Isaías falou assim? Deus, quem sou eu? Na fila do pão. E aí Deus vem lá e fala, põe uma brasa viva na boca de Isaías. Eu vou te santificar, Isaías. Você vai chamar o povo para ser santo, para adorar, mas eu vou te santificar primeiro. Ele vai e santifica Isaías. E aí Isaías fala assim, Deus pergunta, quem eu vou enviar? Quem enviar? Aí Isaías volta à identidade dele, gente. A nossa crise, ela sempre vai partir de um lugar de identidade. Ele volta à identidade e fala assim, Senhor, envia-me a mim. Ele fala, pode me enviar. Uai, mas é aquele que falou assim, Deus, eu tenho uma Lábios boca impuros. pecadora. E não sei o que, e eu não habito num povo de impuros lábios. E na mesma hora ele fala assim, envia-me, envia. Então, esse é a nossa crise. E a crise do silêncio, gente. Isaías 40 vai falar, eu deixei meu povo, mas eu vou reunir ele. Porque nesse deixar é a parte da gente ficar no nosso silêncio, recolher para quê? Pra gente, alcançar outras patamares. Depois do silêncio, sabe o que vem? A obediência, que é esse. Envia-me a mim. Obedeça. Porque ele vai falar. Depois que ele, sabe, não age, gente. Não age se Deus não colocou luz no seu entendimento. Não age.
Então, se você acha assim, eu ainda não recebi revelação para mim agir nisso, espera a revelação. Espera a luz do seu entendimento ele ser revelado por Deus. Então, é isso que eu quero dizer hoje para que nós sejamos construtoras, como a Júnior falou ali. Irmã, tu tá achando que não sabe orar? Peraí, vamos aqui. Você sabe orar sim, sabe? É isso, vou chamar a atenção para você para o que interessa. E é salvação. Quando nós decidimos ler Isaías, é salvação. Salvação é cura, é libertação, é sozo a palavra. Então Deus vai trazer cura, libertação para nós. E isso é uma revelação que ela vai ser progressiva. Para quê? Para que a gente seja a luz para as nações. Deus está falando que eu vou resolver o problema das nações. Eu vou resolver para os problemas das nações. Para Abraão ele chamou. Olha, eu vou te dar um filho para que você vá para as nações. Então é as nações. O que é a nação? Ela é uma nação, a casa dela é uma nação, eu sou uma nação, a minha casa é uma nação. Entendeu? Então é para cada uma se multiplicar. Amém? Amém. Amém. Eu já estou com... muito bom. É muito bom estudar Isaías, porque ele realmente traz para a gente uma direção tão profunda e tão intensa quando a gente se deixa mergulhar nas palavras e deixar Deus falar o nosso coração. Eu queria falar um pouquinho, lá no início, logo no verso 6, ele diz assim: pois tu, Senhor, rejeitaste o teu povo, né, os descendentes, né? Eles encheram a terra com práticas do Oriente, com feiticeiros, com os costumes dos filisteus, fizeram acordo com nações estrangeiras. Israel está cheia de prata, de ouro, dos seus tesouros são incontáveis, suas terras estão cheias de cavalo, de guerra, seus carros de combate não têm fim, sua terra está cheia de ídolos, o povo adora objetos que fizeram com as próprias mãos e por isso agora serão humilhados e serão rebaixados. E quando a gente olha para tudo isso, a gente entende o quê? Quando a gente olha para a história do Senhor, tudo começou a partir de Israel. E esse é o entendimento que a gente precisa ter. Tudo que o Senhor fez era a partir de Israel. Era um povo que precisava aprender a caminhar com Deus, a ensinar a sua geração, a ensinar os seus filhos, a conhecer a palavra, a ter profundidade. Mas o que Deus está trazendo para Isaías aqui naquele momento? Esse povo esqueceu de tudo isso. Ele se virou contra Deus. Ele rejeitou, o Senhor rejeitou tudo aquilo que eles fizeram. Rejeitou aquele povo. Por quê? Por conta de tudo que eles deixaram entrar diante deles. Eles tinham instruções, eles tinham direção, era um povo que vivia na dependência do Senhor, era um povo que tinha experiências profundas com o Senhor, mas o que aconteceu? Eles se ensoberbaram. Eles elevaram verdadeiramente o seu coração para si próprio. E esqueceram de tudo que eles já haviam passado, né? Então, ele fala no 12, pois o Senhor dos Exércitos tem um dia de acerto de contas, e ele castigará os orgulhosos, os poderosos, e derrubará tudo que se exalta. E foi exatamente assim como Israel se colocou. Israel achou que ele estava acima de todos os povos, de todas as pessoas, que ele tinha o controle de todas as coisas, que ele já tinha conhecimento, que ele já era abençoado, que nada mais ia abalar ele. E ele foi exatamente dentro dessa situação. Deus desagradou o coração diante de tudo aquilo que estava acontecendo, porque eles foram aqueles que estavam orgulhosos de si. E o que a gente se coloca aqui? O que nós precisamos entender que a nossa parte agora é entender que Deus quer alcançar Israel. Isso é algo que a gente vai entender no passar dos livros de Isaías e estudando Apocalipse, que Israel ele foi rejeitado, mas ele não foi rejeitado completamente. Deus quer alcançar Israel. Então, na Bíblia nos diz que Israel ele foi podado.
E nós, como gentios, fomos enxertados nessa videira. E por que a gente precisa entender isso? Para a gente entender qual é o nosso papel. Deus ainda tem algo com Israel. Lá é onde tudo começou. Mas o nosso papel principal é entender que assim como Deus rejeitou Israel por conta do orgulho e cortou eles da videira, Ele nos enxertou para que a gente alcançasse Israel. Então Israel, ele não está perdido. Deus não esqueceu do povo. Ele foi podado para que um dia ele pudesse ser reenxertado. E nós somos essas pessoas que estamos nos colocando nesse lugar. Deus enxertou os gentios nesse lugar, para que a gente entenda esse lugar onde Israel caiu, do orgulho, da ganância, desse lugar de soberba, de esquecer quem era Deus, de esquecer o que Deus fez, de continuar a sua palavra, de entender que no reino é ao contrário, né? Eu preciso entender que eu sou o servo sofredor e não aquele que vou querer ser servido. Assim como Israel um dia começou a mudar toda a mentalidade. E esse alcance, gente, de Israel vem através de nós. Esse é um ponto que nós precisamos entender. E às vezes a gente vai pensar assim, mas como eu vou alcançar Israel? Mudando a sua vida. Porque nós vamos alcançar o irmão do lado, o outro do lado, o outro do lado. E nós não temos ideias das conexões que o Senhor faz. E pode ser que um irmão da fé, um filho da fé seu, seja aquele que Deus vai enviar para falar para o meio de um povo. Que vai alcançar Israel, que vai alcançar um coração de um judeu, que vai trazer ele de volta. Porque a Bíblia diz que Israel volta porque ela vai ter ciúmes dos gentios. E o ciúmes, ele vai acontecer a partir do nosso modo de vida. Porque nós vamos ser essa igreja que vamos estar preparadas, adornadas para receber. A igreja madura. A igreja que confia no Senhor, que se rendeu ao seu soberano, que entendeu a sua palavra e que vai agora ser transformada. Porque é transformação de mente. O que a Bíblia diz, que a gente precisa ser renovado pela nossa transformação de mente. Porque a gente não pode se conformar com o que o mundo nos traz. E nós temos nos conformado com o que o mundo nos traz. E ao invés de transformarmos a nossa mente através da palavra, nós temos transformado a nossa mente através daquilo que estamos vivendo no mundo. E a metanoia não é isso. O que a Bíblia nos traz sobre transformação de mente é uma metanoia, uma mudança de mente, é uma cosmovisão cristocêntrica. Aí a gente precisa se perguntar quais são os óculos que nós estamos vestindo. É o óculos que Cristo me dá para ser revestido, para entender que a minha mudança de mente começa e eu entender que eu tenho um coração orgulhoso que, como já disseram aqui, começou lá no jardim e que isso continua sendo parte de mim, porque diante de toda a história eu vejo Israel fazer isso, eu vejo meu irmão fazer isso, eu vejo igrejas fazendo isso, eu vejo pessoas fazendo isso e muitas vezes eu respondo assim, mas o outro faz. Ele também faz, e qual é o problema? Ou a gente responde assim, não, eu estou no processo. Eu estou no processo, irmão, é devagar. Gente, a Lala falou, outras pessoas já disseram, nós não sabemos quando nós vamos embora. E quando que nós vamos acordar para esse processo? Quando a gente vai deixar que as verdades da Bíblia penetrem no nosso coração de forma poderosa e verdadeira a ponto de transformar a nossa mente. Porque é do nosso coração que provém todas as maldades. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa pegar a palavra e colocar onde? No coração. Para quê? Para eu não pecar contra ele.
E quando isso muda minha mente. Porque no meu coração, ele não vai estar mais ensoberbado. O meu coração não vai mais estar cheio de mim, mas o meu coração vai ser um coração contrito, disposto a estar sendo servo sofredor, assim como Jesus veio, porque ele poderia ter sido rei, ele poderia governar, ele poderia se colocar como alguém que estava acima de todos. Mas a gente vê que Jesus veio para servir. Israel era para servir, Israel era para conquistar, mas Israel se encheu de glória e de poder, se encheu de força de cavalo, se encheu de guerra, mas não teve um espírito contrito, não se rendeu. E nós estamos aqui para conquistar esse lugar. Nós estamos aqui para ser essa igreja que vai mudar gerações, que vai levantar adoradores, que vai continuar nessa missão de propagar e de falar da palavra de Deus, para que as pessoas conheçam, para que elas vejam, porque não é só eu abrir minha boca e recitar um versículo, não é só eu chamar uma irmã e mostrar para ela qual é o caminho, mas é eu falar para ela assim, vem comigo. É eu mostrar para ela qual é o caminho que eu estou trilhando. Sabe? O que eu estou fazendo? Porque não adianta eu falar para minha irmã que ela precisa ser humilde, quando na verdade não existe humildade nela. Então eu preciso entender o quanto que isso é importante. A palavra de Deus nos dá várias direções. Em Tiago 4,6 ele diz que Deus se opõe aos orgulhosos. E a gente vê isso em Isaías. Deus se opõe. Deus se opôs a Israel. Por quê? Porque eles se encheram de orgulhos. E o que a palavra continua dizendo? Mas Deus concede graça aos humildes. E foi isso que Deus fez. Deus nos enxertou nessa videira. Para que nós, os gentios, fosse aqueles que com humildade iam conquistar a nação. Iam se tornar uma verdadeira igreja preparada para reconquistar esse povo de Israel com ciúmes, porque nós não estávamos lá naquela herança no início. É claro que já existia plano de Deus para isso, mas Deus tinha um plano muito maior, porque Deus já sabia que Israel ia se orgulhar, mas Deus queria trabalhar com todo o povo através de nós. E nós temos esse privilégio hoje, de mudar a nossa mente, de entender qual é a nossa direção e de mudar a nossa rota antes que a gente realmente, assim como aconteceu com Israel, que Deus se oponha contra nós. Então a gente vai ver em Provérbios 3:4, certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Outro versículo diz, o Senhor detesta o orgulho no coração do homem. Todos os orgulhosos serão castigados. A soberba procede à ruína e a altivez é o espírito da queda. O orgulho do homem o humilhará e o espírito humilde obterá honra. Então, essa não é a realidade do mundo, gente. A gente sabe que a gente está preocupado com coisas, com tempo. A gente está preocupado, muitas vezes, no que a gente vai ganhar, no que a gente vai fazer, como a gente vai se dar bem, como a gente vai estar feliz. Mas a importância do reino nos traz para um outro lugar. É como servo sofredor. O que eu posso fazer para o meu irmão? O que eu dou conta agora de fazer para o próximo? E como eu posso me colocar nesse lugar de humilhação, de contrição, para eu entender o que Deus quer trabalhar na minha mente e na minha vida. E isso nos garante que vamos ser exaltados. Porque a nossa exaltação vem do Senhor e não vem de homens. A nossa exaltação é deitar a nossa cabeça e entender que nós temos um Deus que ama a gente e que Ele conhece o nosso coração e que a gente não tem que estar preocupado com o que as pessoas vão falar, mas sobre o que Deus fala sobre nós. Amém. Para colaborar, eu queria trazer aqui uma visão que acrescenta isso tudo que a Ana falou. Porque hoje nós somos Israel. Não existe mais eles e nós.
Nós não somos mais os gentios, nós somos filhos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. E todas nós somos Israel de Deus. Eu sou Israel de Deus aonde eu estou. No meu trabalho, na minha casa, na minha família, dirigindo, fazendo uma compra, vendendo algo, prestando um serviço. Eu tenho que ser Israel em todo momento. E quando Jesus nos chamou e nos enxertou na videira, nós deixamos de ser gentios e passamos a ser Israel. E não existe mais separação. Existe um só povo, que talvez ainda não foi reconhecido na certidão a sua paternidade. Mas ele é o mesmo povo porque tem o mesmo Pai. Amém? Amém. Então que a gente possa entender nessa manhã que esse Deus que nos ama, que ama o povo judeu, ama os muçulmanos, ama os índios, Todos os ama filhos. os espíritas, ama os negros, ama os macumbeiros, ama todo mundo. É um só Deus, Pai de só povo. todos. Talvez a gente não sabe que ele é nosso Pai ainda. Tem pessoas que ainda não conhecem o descobriram. seu Pai, mas ele continua sendo Pai. Então nós chamamos você essa manhã para entregar a sua vida para esse Pai que desde a eternidade te buscou, sonhou com você e te chamou para uma grande obra, uma obra de ser Israel aonde você estiver, de revelar o amor dele por onde você passar, perdoando, arrependendo dos seus pecados, porque o seu fardo já foi pago, a sua dívida toda já está paga, não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém? E, irmãs, se você tem o Espírito Santo habitando em você, se você sente a presença do Espírito Santo em você, você não precisa de reconhecimento. Exato. Irmãs, quem anda com Jesus não precisa de aplauso, não precisa de reconhecimento, não precisa de ser pedinte, não precisa ser pedinte, porque Deus, antes de todas as coisas, já providenciou tudo. Amém? Amém. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo profeta Isaías, que o Senhor chamou ali, não foi fácil para ele, Amém, mas ele não Senhor. retrocedeu. Sim, ele Deus. prosseguiu, ainda às vezes quando foi incompreendido, quando foi discriminado, quando foi até assassinado. Senhor, nós queremos nessa manhã te louvar, porque o Senhor escolheu a nós e Amém, nos trouxe Senhor. a filiação. E hoje nós temos um Pai que cuida dos nossos dias, que tem os nossos dias nas suas mãos e que ainda que a gente ainda sofra, chore, tenha as nossas decepções, nós sabemos que o Senhor está conosco. Até pelo vale da sombra da morte, o Senhor nunca vai nos abandonar. Amém. Todos os dias da nossa vida o Senhor nos acompanhará até a consumação dos séculos. E no dia do juízo, já sabendo que nós somos do Senhor, seremos salvos sim, porque já somos do Senhor, já somos salvos. Já entendemos que o Senhor é o nosso Deus. E aquilo que te incomoda em nós, Senhor, nos ajude a discernir, para que Ilumina, possamos mudar e transformar para o louvor da Seu sua reino glória. em Em nós. nome de Jesus. Amém? Amém, meninas. Até semana que vem, nós vamos estar estudando na terça, 2 Coríntios. Beijo, meninas.